Ensinar as crianças. É muito fácil nós reclamarmos dessa geração de hoje em dia. Sempre queremos comparar os jovens com os mais velhos. Sempre dizemos que no nosso tempo era assim e hoje não é mais. Reclamamos da preguiça dos jovens, reclamamos da desobediência dos adolescentes, reclamamos da falta de temor que eles têm, não pedem mais bênção e etc. Dizemos que o mundo está muito mudado, que virou tudo de cabeça para baixo e muitas outras coisas. Porém, o que esquecemos é que os verdadeiros culpados somos nós mesmos, que geramos essa geração, que deixamos que eles perdessem o respeito e a educação, se é que perderam. Permitimos que eles se desviassem do caminho que recebemos. Demos autoridade para que outros viessem a ensiná-los tantas coisas ruins que eles estão praticando hoje. Então, a culpa não é deles, a culpa é nossa, porque se eles são fracos, fomos nós que não os treinamos. Se eles não aprenderam alguma coisa, fomos nós que deixamos de ensinar. Se eles têm facilidades, fomos nós que promovemos isso, dando a eles tudo o que queriam e pediam. É aquele ditado: uma geração forte cria facilidades, e facilidades cria uma geração fraca. Nós temos sim uma responsabilidade sobre os nossos filhos. Por mais que essa agenda maldita desse mundo de hoje em dia queira tirar essa autoridade dos pais, nós precisamos ensinar os verdadeiros caminhos e princípios da vida para as nossas crianças. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de Jesus enquanto era menino, garoto, isso mesmo. Ele já era sábio e versado nas Escrituras Sagradas, temente a Deus e com uma sede muito grande da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Vamos a mais uma devocional, Personagens Bíblicos. O tema de hoje será Ensinar as Crianças. Vamos ler a Bíblia? Lucas capítulo 2, versículo 46 a 47. Acompanhem comigo. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Aleluia! Irmãos, estamos falando aqui de Jesus com seus 12 anos. Somente o evangelista Lucas é que nos dá essa história, um breve relance da infância ou pré-adolescência de Jesus. Não temos tantas informações, mas por esse texto podemos tirar várias conclusões. Seus pais foram, juntamente com outras pessoas, à festa da Páscoa lá em Jerusalém. Eles moravam na Galileia, lá em Nazaré, e era bem distante da Cidade Santa, e naquela época andavam a pé, eram dias de viagem. Quando eles estavam voltando para casa, deram falta de Jesus e viram que ele não estava no meio da comitiva. Como um garoto, ele era esperto e com certeza também muito curioso. E na cidade acabou encontrando o templo de Jerusalém. E lá ficou, com certeza, adorando e engrandecendo ao Senhor Deus. Seus pais o encontraram então lá no templo, sentado e conversando com os doutores da lei. Sacerdotes também, levitas e dirigentes do templo estavam ali sentados com ele conversando. E ali o garoto Jesus estava dialogando, ouvindo e interrogando aqueles doutores a respeito das Escrituras Sagradas. Diga-se de passagem que todos ficavam maravilhados com sua inteligência e com suas respostas. E assim que seus pais o encontraram, ele disse para eles que tinha uma missão de estar na casa de seu pai. No final do capítulo está escrito que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que palavra maravilhosa! O garoto Jesus não nasceu sabendo tudo, ele teve que aprender com seus pais, aprender com a comunidade, com os doutores, com os professores. Ele teve que aprender a ler, teve que aprender a obedecer a seus pais,
E aqui nós temos um vislumbre deste maravilhoso ministério de José e Maria, seus pais, que com certeza o ensinaram a respeito das Escrituras, a respeito da lei, a respeito da cultura do seu povo, a respeito da história da aliança de Deus e Israel, aquele que era o seu povo. Com isso, eu me sinto desafiado a ensinar as crianças a respeito de tudo que eles precisam saber, seja questões familiares, religiosas e da sociedade de uma forma geral. Precisamos ensinar nossos filhos a respeito de educação, de caráter, de sexualidade, a respeito de Deus e da vida de uma forma geral. Não podemos deixar nossas crianças à deriva, pensando que de qualquer forma eles vão aprender. Não, está errado. Eles precisam de nós, precisam de investimento de pessoas sérias e comprometidas com os valores éticos, morais e espirituais. Pode ser que não tenhamos tanto jeito com as crianças, mas invista em alguém que tenha. Não deixe de ensinar também os seus filhos, netos, sobrinhos, os filhos de amigos próximos. Precisamos ter essa consciência por amor às próprias crianças, pois se as ensinarmos, elas evitarão de cometer muitos erros. Eu quero te desafiar a ensinar pelo menos uma criança a respeito das coisas de Deus. Dê a ela uma Bíblia, sente com ela, ensine, converse, pergunte, faça amizade e contribua para uma geração mais saudável e amorosa. A Bíblia nos ensina assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Repare, como eu enfatizei aqui, que a Bíblia nos diz para ensinar no caminho, e não é ensinar o caminho. Ou seja, eu também preciso estar neste caminho correto para ensinar não apenas com palavras, mas acima de tudo com o exemplo. Crianças seguem mais o exemplo do que as palavras. Acredite nisso. Amém? Que Deus nos ajude a ensinar as crianças. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, te agradecemos por esse texto maravilhoso que nos mostra o Senhor Jesus ainda garoto, mas já tinha aprendido com seus pais, com os doutores, era cheio de inteligência e crescia diante do Senhor e dos homens na graça e com muita sabedoria. Ó Deus, que assim nós também possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter isso como exemplo que nós devemos ensinar às crianças de hoje em dia. Se temos hoje uma geração complicada, uma geração difícil, é porque a nossa geração não ensinou de forma correta, a nossa geração não corrigiu o caminho, a nossa geração não ensinou o caminho das pedras para eles, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a cuidarmos das crianças, meu Pai, sejam os nossos filhos, os netos, sobrinhos, meu Pai, filhos de amigos, seja quem for, as crianças da igreja, ou as crianças, meu Pai, até da sociedade, da nossa comunidade, que nós possamos de alguma forma tirar essas crianças da rua, Pai, no sentido, Senhor, de más companhias, que levam para as drogas, que levam, Senhor, para a sexualidade errada, para a fornicação, para o homossexualismo, lesbianismo, os desvios sexuais, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, em nome de Jesus, a contribuir para que as crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajude a investir naqueles que já estão ajudando as crianças, um orfanato, as igrejas que contribuem, meu Pai, com o ensino das crianças, dando a elas Bíblias, dando a elas, Senhor, livros, dando a elas condições de estudar, dando a elas, Pai, o amor, o carinho, a dedicação e até a correção também. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, que nós estejamos mais atentos, meu Pai, para cuidar das crianças, ó Deus, e não deixá-las à deriva desse mundo que tem uma agenda tão maligna para desvirtuar a família, para desvirtuar as crianças, os jovens e adolescentes. Cubra-nos com a tua graça e o teu sangue, é o que nós te pedimos, meu Pai, que nós estejamos mais atentos a isso, Deus, e que o Senhor possa assim nos ajudar. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje, então, foi um desafio ministerial, né? Ajudar as crianças. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com alguém. Tenho certeza, alguém está precisando
precisando ouvi-la, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo, na devocional Personagens Bíblicos. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, a sua família, e eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.